tinha preparado, porque tinha armado uma tenda em Jerusalém. Agora preste atenção, também o altar de cobre que tinha feito em Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitava. Amém? Vocês entenderam? Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos recapitular o versículo 5. E também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitava. Salomão, podeis assentar para ouvir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, tudo é um processo. Cada um tem a sua função, irmãos, na obra do Senhor. Interessante que Deus não despreza ninguém, a não ser aquele que quer ser desprezado pelo Senhor através de uma desobediência ou algo semelhante assim. Mas a Bíblia é bem clara quando fala assim: se você for com Deus, Deus será com você. Mas se você abandonar Deus, Deus não pode negar a si mesmo. Deus tem que continuar sendo Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós, sendo atraídos pela glória do Senhor, sendo atraídos pela presença do Senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar o nosso melhor para chamar a atenção do Senhor, para chamar a atenção de Deus. E quando você olha para essas histórias bíblicas, muito incendeia o Espírito Santo de Deus o nosso coração, muito incendeia o Espírito Santo do Senhor a nossa alma, porque você olha no começo, aleluia, quem conhece a história vai saber, vai entender o que Deus quer falar nesta noite, aleluia. Aquele que não conhece, ele vai ficar mastigando até o Espírito Santo de Deus revelar o coração dele e dela, para que ele e ela venham entender qual é o mistério da palavra de Deus. Davi, irmãos, ele tinha tudo nas mãos do Senhor, era segundo o coração de Deus, era um homem que chorava amargamente quando se falhava na presença do Senhor, ele chorava. Hoje é difícil você ver uma pessoa que chora, aleluia. Muitas das vezes a oração está aquela bênção, muitas das vezes o culto está aquela bênção, mas muitas das vezes a pessoa trava o coração e não consegue chorar na presença de Deus, aleluia. Mas bem-aventurado o homem e a mulher que ainda consegue derramar lágrimas na presença do Senhor, aleluia, porque daí ele crê naquela palavra que o Senhor vem, colhe as suas lágrimas e leva no odre de ouro e apresenta diante de Deus. Deus envia a resposta. Deus é Deus de resposta, irmãos. E muitas das vezes nós viemos buscar a resposta no altar. E muitas das vezes Deus quer responder no altar. E muitas das vezes as pessoas ficam esperando a resposta neste altar. Mas muitas das vezes a resposta já está no altar do coração de cada um de nós. A resposta já está. O Senhor, ele só desce para concluir aquilo que ele tem para nós. E se você olhar esta passagem, você pode perceber que Salomão começa a oferecer sacrifícios, para Deus. Interessante, irmãos, que através do esforço de Salomão, a congregação começou, porque, irmãos, a congregação, ela sempre está de olho na liderança, não é assim? Não é assim? A congregação sempre está de olho na liderança. O que o líder faz, a congregação também faz. E o que Salomão fez? Salomão subiu na onde que estava a tenda, na onde que estava o altar de cobre, e foi oferecer sacrifícios para Deus. E esta tenda, irmãos, tinha sido feita por quem? Por Moisés. Então você pode perceber que a história vem contando sobre as lideranças a qual Deus levantou para honrar o nome dele aqui na terra. Louvado seja o Senhor. Deus sempre levanta pessoas para honrar o nome dele na terra, e nós somos esse tipo de pessoa, irmãos. Por isso que Deus nos escolheu. Você consegue entender a
nós temos, irmãos, não é uma responsabilidade qualquer, não é uma responsabilidade qualquer, porque nós temos uma responsabilidade de levar o nome do Senhor, e o nome do Senhor não pode ser escandalizado através da nossa vida. Aleluia, Jesus. Por isso que o Senhor escolheu nós, por isso que o Senhor escolheu. E você pode perceber que Deus agradou tanto de Salomão quando Salomão começou, irmãos. Eu, pelos olhos da fé, eu começo a ver Salomão escolhendo ali os melhores gados, as melhores ovelhas, os melhores animais ali para oferecer sacrifício diante do Senhor. Mas se você observar o ponto da palavra, você vai ver que Deus, ele não desceu por causa de Salomão. Deus desceu por causa do povo que estava ali congregando. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Então, quando Deus se manifesta em nosso meio, irmãos, agora eu faço parte deste povo, não é por mim, não é por nós, mas é por todos nós que estamos aqui congregando. Por isso que Deus, quando ele é infinita misericórdia, ele desce para visitar o seu povo. Ele desceu. Aleluia, Jesus. Eu vejo Deus parando, irmãos, e olhando ali para o que Salomão estava fazendo junto com a congregação. Começou a oferecer sacrifícios, começaram a congregar diante do altar de bronze, começaram, irmãos, ali a fazer coisas magníficas, buscando atrair o Senhor, buscando atrair. Interessante, irmãos, que a palavra fala bem clara: Deus foi com Salomão. Por quê? Porque o Senhor, ele precisa de um líder, ele precisa de uma pessoa de confiança. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus depositou tanta confiança em nós que poderia ser outras pessoas para estar aqui, mas o Senhor escolheu você, escolheu a mim, escolheu a nós para estar aqui. Interessante, irmãos, aleluia, que não foi por força nem por violência, foi só através da glória dele, da presença dele, chegando em nossos corações, e nós já tomamos a decisão. Nós precisamos estar lá para apresentar uma adoração ao nosso Deus. E quando nós adoramos o Senhor, ele desce mesmo, ele move o nosso coração, ele move a nossa alma, irmãos, de uma maneira que nós ficamos muitas das vezes até pasmados com essa presença gloriosa da parte do Senhor. Deus está aqui. Deus está aqui, eu não tenho dúvidas disso. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Enquanto a congregação congregava e apresentava sacrifício, Deus estava de olho, Deus estava olhando, Deus estava sendo com a liderança, aleluia, Deus estava sendo com a congregação. Louvado seja o Senhor. E chegaram a apresentar o sacrifício diante do Senhor, oraram ao Senhor. E isso, irmão, sucessivamente. Se você pegar o versículo 2 de 2 Crônica, você vai ver que eles continuaram se esforçando na presença do Senhor junto com a liderança. Você vai